Meus irmãos, meus amigos que fazem conosco o nosso canal de Estudos Espíritas, muito bom dia, que desça muita paz e muita luz no seu lar no dia de hoje. Você que está aqui pela primeira vez, aproveite, se inscreva e passe a participar conosco aqui de nossas reflexões que realizamos todo sábado. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer uma reflexão acerca do auto-perdão e da importância que esse perdão tem para a nossa jornada, para o nosso crescimento. Por quê? Porque todos nós, no grau espiritual em que ainda nos encontramos, nós cometemos durante a nossa existência alguns erros de maior ou de menor monta, mas como dizem os Espíritos, se estamos em processo de evolução, ninguém, mas ninguém, pode se considerar irretocável. Muito pelo contrário, somos ainda espíritos de terceira ordem e é muito natural, gente, que nós, no transcorrer de nossa jornada, vamos sim incorrendo em alguns equívocos. O que a gente não pode se permitir é ficar cristalizado na culpa. E muitas vezes, cristalizados na culpa e no remorso, a gente então adoece e não dá seguimento à nossa jornada de progresso. Então, nossa reflexão nos traz, por parte do mundo maior, um caminho, algumas colocações importantíssimas para que a gente possa sair desse processo da culpa e seguir nossa vida adiante. Veja o que diz aqui Joana de Ângeles. Todas as criaturas cometem erros de maior ou de menor gravidade, alguns dos quais são arquivados no inconsciente antes mesmo de passarem por uma análise mais profunda em torno dos males produzidos, seja de referência à própria pessoa ou a outrem. Então, essa advertência inicial do nosso estudo é muito importante, como diz Joana. Os nossos erros vão ficando gravados no nosso inconsciente. E em matéria de evolução, como já falamos aqui, ninguém é retocável. Veja o que diz o mundo maior para nós. Mesmo aquele que segue retamente o caminho do bem, está sujeito à alternância de conduta, tendo em vista os desafios que se apresentam e o estado emocional do momento. Então, o que acontece? Mesmo aquelas pessoas que já estão trilhando o caminho do bem, estão sujeitas a falhar? Sim, gente. Estão sujeitas a ter quedas morais? Sim. Por quê? Porque temos ainda a nossa humanidade. Nós já estudamos aqui, repetimos, nós somos espíritos vivendo uma experiência humana, mas somos espíritos ainda em vias de progresso. Então é muito natural que a gente vá cometendo alguns equívocos, alguns erros, e é preciso que a gente tenha a compreensão de que precisamos seguir adiante. Porque se nós ficamos cristalizados no erro e na culpa, essa culpa vai tomando conta dentro de nós e vai nos gerando consequências muito sérias, como nos explicam aqui os espíritos superiores. A culpa instalada no mundo íntimo nos gera repercussões profundas na alma e no corpo, ocasionando as doenças psicossomáticas de difícil cura e de larga duração. É preciso a gente pensar nisso. Muitas pessoas que acomodam-se na culpa, que não conseguem ter a força de reação do auto-perdão, então começam a desenvolver paulatinamente o que nós chamamos aqui de doenças psicossomáticas. Isso é o nosso psiquismo alterando as funções do nosso corpo físico e nos trazendo repercussões não só de ordem psíquica, como também de ordem física. A culpa instalada nos tira o sono, nos faz sofrer e nos encaminha para o remorso que paralisa.
Gente, aqui abra um parêntese. O remorso, além de nos cristalizar no erro, ele nos adoece. Muito, mas muito diferente do arrependimento, não é? Então, enquanto o remorso nos paralisa, o arrependimento nos desperta para a necessidade da reparação. Dizem ainda os Espíritos, vozes internas nos oprimem a descrença e a falta de fé em nós mesmos, e assim não buscamos melhorar. Então, tudo isso, gente, que nós falamos aqui, são efeitos muito sérios causados pela culpa que fica por mais tempo do que deveria dentro de nós. Erramos, é importante compreender que o processo do erro é natural e que a gente, como dizia Jesus, não precisa continuar no erro, muito pelo contrário. A espiritualidade aqui nos traça um caminho muito seguro para que a gente saia dessa situação da culpa doentia e que nos paralisa, com certeza, a nossa jornada de desenvolvimento. Os Espíritos traçam agora para a gente um roteiro muito feliz, muito importante, para que a gente possa continuar no nosso desenvolvimento. Eles dizem assim, uma reflexão em torno da humanidade de que cada qual é possuidor, permite-lhe entender que existem razões que o levam a reagir quando deveria agir, a revidar quando seria melhor desculpar, a fazer o mal quando lhe cumpriria fazer o bem. Gente, já tratamos aqui a nossa melhoria íntima, o nosso melhoramento espiritual se dá passo a passo. É por isso que nós nos colocamos muitas vezes nessas situações em que fazemos o oposto do que deveríamos, não é? Olha o que diz aqui, reagimos quando deveríamos agir, não é? Revidamos quando tínhamos a possibilidade de perdoar e fizemos o mal quando nos cumpriria fazer o bem. E por que isso acontece? Volto a dizer, porque ainda temos a humanidade permeando a nossa jornada, estamos aqui nessa experiência e somos espíritos ainda imperfeitos. Repito a frase lá de cima dos espíritos. Em matéria de processo evolutivo, ninguém aqui no plano terreno pode se considerar irretocável. Ora ou outra, gente, nós também incorremos nos erros que muitas vezes imputamos aos outros. Continuando os espíritos. Examinar a própria conduta diariamente deveria ser o nosso compromisso de melhoria. Veja que colocação, gente. Diariamente, examinar a nossa conduta deveria ser nosso compromisso de melhoria. Buscar retificar as ações infelizes e reparar aquilo de mal que fizemos. Eis o caminho da libertação das culpas e remorsos que nos paralisam e nos fazem adoecer. Gente, é pela reflexão que nós vamos nos libertando das culpas, dos remorsos e vamos nos impulsionando para mais adiante. É um processo, não é? Evolução é um processo. Aí dizem os espíritos, arrepender-se é tomar consciência do erro e traçar uma meta de reparação. Então veja que caminho maravilhoso nós poderemos seguir. Em vez de ficarmos cristalizados na culpa e no remorso, é preciso um processo verdadeiro de arrependimento, de tomarmos a consciência do erro cometido e traçarmos, sim, um planejamento de melhoria e de reparação. A culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores. Então, agora há pouco dizia, arrepender-se é tomar consciência do erro e traçar uma meta de reparação. Então, pelo pensamento, nós vamos nos sintonizando no bem, fazendo pensamentos realmente reparadores
e daí agirmos. Porque não adianta simplesmente tomar consciência de que fizemos algo errado e duas situações, nem reparar o mal que fizemos e ainda permanecer no erro novamente. Gente, não adianta. Aí fica um processo de arrependimento, erra novamente, cristaliza-se na culpa e perde-se muitas vezes uma existência inteira. O auto-perdão nos proporciona oportunidade de recomeço, de realinhamento às leis divinas e novo proceder nos favorece a reabilitação almejada. Isso é o fruto do auto-perdão. Então é preciso que a gente aprenda a perdoar aos outros e perdoar a nós próprios. Reconhecer-se em erro, gente, é uma atitude de humildade também. É muito difícil, não é? Quando a gente fica colocando em terceiros aquilo que nós fizemos e que não foi bom, nem para nós, nem para os outros. Então, é preciso que a gente faça, como diz Santo Agostinho, diariamente uma reflexão mais profunda de nossa humanidade, da conduta que estamos realizando aqui no plano material, e aí vamos perceber, talvez com mais clareza, não, com certeza, de que temos algumas rotas a serem realinhadas junto às leis divinas ou naturais. Diz Joana de Ângeles, amando-se, ultrapassa-se a própria humanidade, na qual se encontra o ser, para alçar-se a uma forma de angelitude que o alça do mundo físico ao espiritual, mesmo que sem ruptura dos laços materiais. Gente, é preciso amar a si próprio, é preciso conhecer-se com profundidade, examinar a conduta que estamos tendo aqui no plano físico e, sem dúvida, com essas reflexões, nós vamos realinhando o nosso proceder, não vamos mais incorrer tantos erros e consequentes culpas que nos paralisam e vamos, sem dúvida, ter uma jornada mais feliz, mais produtiva e quando encerrarmos esse momento terreno, que retornarmos ao mundo espiritual, vamos poder dizer sim que avançamos alguns degraus em nossa evolução moral e espiritual também. Então, essas reflexões nos impulsionam ao auto-perdão, ao autoconhecimento, à melhoria de nossas atitudes, que é isso que Deus espera de nós, não é? Que nós possamos realmente, gente, nos impulsionarmos pelo amor, pelo entendimento e pela conduta reta e bem orientada. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, mas antes vou dizer algumas palavras aqui de conforto para nós. Se é verdade que ainda há muita noite em nós, é também verdade que o amor divino é semente em nossa genética espiritual. Busquemos então nossas metas de crescimento, a humildade real, a grandeza moral e a sabedoria profunda. Essa é a nossa meta de espíritos criados por Deus. Espero que tenham gostado dessa reflexão, gente. Se gostaram, por favor, deixe aqui o seu like, tá certo? Vamos divulgar bastante. Vamos recomendar às pessoas que se inscrevam também no nosso canal, porque já temos muito material de estudo aqui dentro do nosso canal. E durante a semana, gente, comentem, deixem aqui suas opiniões, suas dúvidas, porque também servem para aquele estudo, não é, de perguntas e respostas. Agradeço a todos as boas vibrações e sábado, com certeza, estaremos aqui juntos novamente. Paz e luz a todos em suas jornadas espirituais.